Bom dia, boa tarde, boa noite, mais um Que Loucura é Essa? Esta semana a gente está aqui com um assunto muito sério, muito interessante e que eu tenho a certeza que todo mundo vai querer prestar atenção, porque todo mundo tem família, todo mundo tem amigos, todo mundo tem gente em volta. Quem está aqui comigo é o professor Dr. Arthur Guerra. Ele é chefe do Departamento de Drogas e Álcool da USP. Então, posso dizer para vocês que ele é o maior especialista no Brasil em drogas e álcool. É um tema delicado, extremamente importante e extremamente interessante. Dr. Arthur, seja muito bem-vindo. É bom ter aqui com a gente nesse programa uma pessoa que nem você, que vai falar desse assunto tão importante, mas que vai explicar de uma maneira tranquila e objetiva onde é que a gente está entrando, em que mundo a gente está vivendo. A primeira pergunta que eu faço para você é se hoje em dia esse problema de drogas e álcool, ele é mais grave do que ele já foi aqui no Brasil? Joyce, bom dia, boa tarde, boa noite. Prazer em falar com você, obrigado por nos receber. Nós nunca vimos o que está acontecendo agora. De tão ruim? Nós nunca vimos. Nunca tantas crianças e tantos jovens começaram a usar álcool e outras drogas, maconha, até cocaína, cada vez em idades mais frequentes. Que idade eles começam? Mais baixa, você quer dizer, mais né? baixa. Em geral, Joyce, São Paulo, região metropolitana, por volta dos 13, dos 14 anos de idade. Ricos e pobres igual? Ricos e pobres. 13 e 14? 13 e 14 anos, em geral, com o irmão mais velho, com o amigo mais velho, com os primos, em geral na casa deles, e em geral sem a ideia, no que se refere ao álcool, de ficar intoxicado, apenas de ter o que chamam, entre aspas, de batismo, é o primeiro contato. É uma coisa que supostamente seria prazerosa, né? Era como se fosse um ritual de iniciação. Ele é um adolescente e quer se mostrar que é um adulto, então ele imita o comportamento de adulto de duas formas. Numa mão, um copo, em geral de cerveja, que é mais aceitável, na outra mão, um cigarro. Essa combinação, para muitos jovens, vai dar um contato e alguns não vão querer, não vão precisar disso. Mas para aquele jovem que tem uma fragilidade, uma depressão, uma ansiedade, está frustrado, os pais estão se separando, tem uma vida, ele não se encaixa, os amigos são amigos, entre aspas, do mal, digamos assim. Esse jovem vai pegar o álcool, vai pegar as drogas nessa idade. Esse perfil que você falou é de 100% dos jovens, né? Na adolescência existe uma fase de rebeldia, de brigas. Eu não aceito o governo, não aceito a religião, não aceito os meus pais, não aceito nada. Isso todo mundo passa. Quando não passa na adolescência, vai passar mais tarde. Então é bom que passe nessa idade. O que é ruim é o jovem ele usar o álcool e a droga, às vezes, como se fosse uma bengala, como se fosse uma muleta, para superar esse momento difícil. Ou para se sentir bem, né? O álcool, de fato, ele relaxa. O álcool é uma droga legal, usada há milhares de anos, provavelmente vai ser usada por mais milhares de anos, porque ela tem esse efeito de dar uma relaxada, a pessoa fica um pouco mais loquaz, um pouco mais social, fala mais fácil, dá mais risada, se sente menos travado, menos travada contra a menina. Duas coisas que você falou que vieram na minha cabeça. Existe alguma coisa que pode dar essa relaxada que não seja álcool? E a segunda coisa, tem que ter um batismo, certo? Porque algum dia ele vai começar a beber alguma coisa. Porque o mundo que a gente vive, a gente é abordado por... Quer dizer, qual é a melhor maneira de ter esse batismo que não com um cigarro e uma cerveja com o irmão? Existe uma maneira, sei lá, uma idade mais avançada, 16, 17 anos, existe um jeito mais didático para não criar uma dependência? E depois eu quero que você me diga qual é um outro aditivo que a gente possa usar para se sentir mais cool e relaxar. Perguntas importantes, hein? Joyce, em primeiro lugar, o álcool não deve ser usado por pessoas menores de idade. Nenhum médico vai defender esse uso, nenhum médico, porque os médicos sabem
que o cérebro do jovem está em maturação. Os neurônios estão se multiplicando. Ora, nesse crescimento do cérebro, se você jogar álcool, nem precisa ser médico para falar, o álcool não vai ser uma vitamina, o álcool não vai fazer bem, o álcool não vai dar um cérebro melhor. A partir dos 18 anos, o cérebro começa a ficar mais maduro, como a gente fala. E é possível, sim, o uso ocasional, o uso moderado, o uso eventual de álcool. Não tipo 18, uma idade... Menos que 18, ninguém aceita. Aos 18 anos, os médicos aceitam com alguma preocupação. Em resumo, quanto mais tarde começar a beber, menos chance vai ter de ter algum tipo de problema. Ao contrário, quanto mais cedo começa a beber, mais chance tem de aumentar essa frequência, aumentar esse volume e vir a ter problemas antes de ser adulto. Então, quanto mais puder adiar isso, melhor. Mas como que se adia isso no mundo, como que você falou, gente bombardeado, alcoólico, né? E o álcool para adultos, o álcool moderado, o álcool social não é um veneno, não é um problema, né? O problema é o abuso, é o excesso. Os jovens têm, em geral, outras manifestações onde eles também vão ter prazer, com os amigos, com a música, com a dança e muito com o esporte. O jovem que, em geral, começa a fazer esporte mais cedo e faz de uma forma um pouco mais, entre aspas, competitiva e tem no esporte, sim, um apoio grande, em geral ele bebe menos álcool. Ele não precisa daquela alegria do álcool porque ele tem o que o esporte dá, essas endorfinas, dá essa sensação de bem-estar, mesmo quando perde, fica chateado, chora, tal, mas depois fica contente porque vai lá, briga e entende que no mundo você vai ter que suar bastante para ter momentos de vitória. Então, o esporte é uma compensação em relação ao excesso de álcool no mundo que a gente vive. Agora, mais do que isso, acho que os pais têm uma posição importantíssima aí. Tipo? Os pais, eles devem olhar, eles devem vigiar, não de forma militar. Mas você falou uma coisa agora, os pais devem olhar. A impressão que eu tenho, somente no mundo em que eu vivo, é que os pais simplesmente, não é que olhar mais, eles não olham os filhos. Eles não olham, muitos não olham. Muitos terceirizam isso para as escolas, por isso que é importantíssimo. Para as babás, quando são pequenos, para motorista, para segurança. A segurança tem uma posição importante. Os pais têm uma tendência, nessa vida que nós chamamos de pós-moderna, porque o pai trabalha, a mãe trabalha, e tem que fazer as suas atividades, e tem que se cuidar, tal, de terceirizar essa atenção. Isso é perigoso. Né? Eu quero deixar uma mensagem já, Joyce, porque eu acho que é essencial. Né? O exemplo que o pai e que a mãe dá não é a melhor forma de ensinar alguma coisa para esses filhos. Não é a melhor forma. Ponto. É a única. É a única forma. Quer dizer, se o pai ou a mãe não der um exemplo saudável, não adianta o pai ficar bebendo, ficar alcoolizado, ou alguns pais usam maconha. E depois dizer para o filho não pode. Não pode. A eficácia disso, Joyce, é muito pequena. Os jovens são espertos, eles estão antenados. Meu pai está falando para não beber, mas ele está completamente alcoolizado. Né? Então esse exemplo é essencial. Mas os pais também têm a doença, também têm o problema. 10% na população adulta, de 15 a 65 anos, em geral tem abuso do álcool. Bebe numa frequência, numa quantidade maiores, bebe a ponto de dar uma dificuldade para ele ou para quem estiver em torno dele, para a família, ou na empresa, ou com os amigos. Essa pessoa bebe a mais, não aceita que tem um problema, nega, não assume, né? Não assume, ela vai ouvir a nossa entrevista agora e vai falar, eu? Imagina, olha aqueles dois falando lá, eu não tenho problema, eu paro de beber quando eu quiser. Tem essa arrogância ainda e todo mundo essa onipotência, essa onipotência, todo mundo sabe que tem um problema. E drogas e álcool andam sempre juntas, doutor Arthur? Que a gente está falando aqui, começamos falando de cigarro com cerveja. Qual é o outro passo, próximo passo seguinte que causa problemas? Olha, em geral, começa com esse início, começa com as drogas legais, começa com álcool e começa com tabaco, cigarro. Hoje em dia, o tabaco está muito mal conceituado. Mal visto. Mal visto. Só vai começar a fumar
aos 13, aos 14 anos, quem tem alguma coisa, ou quem quer se mostrar, entre aspas, doente, ou que tem atenção dos outros, chama atenção. Não tem aquele charme que tinha no passado. Nos anos 60, existencialismo. Quando eu falo hoje, Joyce, que no avião tinha uma parte atrás que você escuta fumantes, e que no cinema tinha cinzeiro, os jovens não acreditam. Você lembra dessa parte? Eu lembro de cigarro no avião, no cinema eu não me lembrava de... Eu sou mais velho do que você. No cinema, tinham cinzeiros na poltrona onde você podia apagar o cigarro. No curso de medicina que eu fiz, vários professores davam aula fumando. Hoje é um absurdo. Imagina. Médico, hoje ninguém fuma. Ninguém fuma, é feio. Então, essas são as drogas legais. Quem tem mais acesso às drogas legais, quem tem já essa introdução, fica mais vulnerável para estar num ambiente onde tem o uso de drogas ilegais. Não é que ele vai usar maconha, mas ele começa a frequentar uma rodinha de amigos ou de familiares que estão usando maconha. O fato dele frequentar, dele estar próximo, deixa ele mais vulnerável, porque algum dia alguém vai falar, você não quer experimentar? E pode ser que de cada 10 que experimentam maconha, que usam maconha, 9 ainda consigam ter o uso que a gente fala, o uso moderado. Mas esse 1 vai ter dependência. Aos 15 anos, aos 16 anos, a medicina se preocupa com todos, mas especialmente com esse que vai ter dependência, Joyce. Doutor Arthur, para você saber os efeitos da maconha, da cocaína, das drogas sintéticas, tudo que você trabalha com isso, você teve que experimentar tudo isso? Não, eu não tive que experimentar. Não? Não. Só na teoria, assim? Como jovem, eu experimentei maconha. Eu tenho um problema, eu não sei fumar. A fumaça me irrita e me deu um prazer, eu confesso. Prazer muito menor que o esporte me dá. Sim. Então, não combina. Você nunca experimentou cocaína, nada? Nunca experimentei cocaína. Eu tive todas as chances, eu e vários colegas psiquiatras, o paciente chega na mesa do consultório, tira um saquinho. Ele cheira na sua frente? Não, ele não chega, ele coloca o saquinho na frente aqui e fala, doutor, eu não quero mais essa porcaria. Eu não vou usar mais, eu trouxe aqui e fica pro senhor. Eu não uso, desculpa, né? Então nós vamos até o banheiro juntos, ele joga e ele dá descarga. Interessante, no vaso sanitário. Eu nunca tive vontade de usar, por quê? Eu acho, Jorge, que se eu usasse, eu ia gostar. Tem esse problema. Imagina eu, médico. Fácil acesso, né? Não pode, não combina, né? Então, eu acho que essas drogas, elas são muito fortes, elas são muito potentes e elas causam prazer. E posso contar um episódio, faz mais ou menos uns 14, 15 anos atrás, eu quebrei meu pé. Um acidente, fui para o hospital, quebrei o pé e operaram o meu pé. Eu acordei, as coisas estavam muito bem. Eu tinha um problema sério, que eu ia ser membro de uma banca de livre docência. 5 dias eu ia ficar lá conversando com os outros professores, trabalhar com professores que teria qualidade para ir para um outro grau na carreira acadêmica. Não fiquei preocupado com isso. Minha esposa ficou do meu lado. Minha ex-esposa também estava. As duas nunca foram muito amigas, mas uma estava a outra, né? E eu feliz, eu peguei na mão de uma, peguei na mão de outra. E muito bem, sem ansiedade, sem nenhuma dor. Puxa, que coisa diferente, que coisa boa. Uma droga, né? Joyce, depois de 6 horas, eu comecei a sentir dor. Falei para a enfermeira, eu falei, ó, tô com uma dor, sabe, não tem nada para eu tomar. Morfina. O médico tinha me dado morfina. Coisa impressionante. Tira a dor, relaxa, acalma, não deixa você agitado e dá um prazer assim. Eu pedi, falei, doutor, eu estou com uma dor forte, nunca mais vou dar esse remédio para você. Você tomou uma vez, é suficiente, agora você vai tomar analgésico. Tira a dor, mas não tira a ansiedade.
mas que aquele remédio era muito bom. Esse é o problema, né? Esse é o problema. Doutor Arthur, e no mundo corporativo, no mundo empresarial, onde a disputa, onde as pessoas, homens e mulheres, ficam disputando espaço, querendo crescer, querendo chegar cada vez mais, querendo ficar cada vez mais ricos. Onde a droga entra nisso? Porque eu acho que a droga entra mais que o álcool ou não? Não, entra mais o álcool, que é mais aceitável, e para algumas pessoas a droga começa a entrar de forma preocupante, especialmente drogas estimulantes. Aí sim entra a cocaína, e entra essas anfetaminas que a pessoa precisa responder de forma rápida, e tem que estar ligado, porque viajou, chegou cedo, vai ter que ter uma reunião importante que vai decidir. E tá de jet lag, não dá para ficar naquela leseira, então toma alguma coisa para ficar estimulado. Joyce, esse é um problema importantíssimo. Por quê? Não tem, diferente das escolas, na escola, na empresa, não tem a figura de alguém que fica controlando isso daí. Tem um médico do trabalho, mas ele não está preocupado com isso. Tem a figura do que a gente chama do supervisor imediato. O supervisor imediato é aquela pessoa que sabe que aquele funcionário que está sob a orientação dele começa a render menos, começa a faltar, começa a ficar chateado, às vezes até apresenta um quadro depressivo. Segunda-feira é uma dificuldade, porque ele usa álcool, usa drogas no fim de semana. No final de semana inteiro, né? E a empresa começa a perder dinheiro com isso. Nós atendemos um caso, a Ética Impede, evidentemente o nome, há mais ou menos um mês e meio atrás, a secretária do presidente de uma montadora multinacional, grande, me procurou com a seguinte queixa: Dr. Arthur, uma pessoa importante, não vou falar o caso, mas muito importante, logo abaixo do presidente, ela apresenta problemas com álcool. Essa pessoa, numa reunião com outras empresas, bebeu a mais e contou de forma inapropriada as estratégias que eram segredos para os próximos anos. Doutor Arthur, a empresa gosta muito desse funcionário, é de confiança. Nós queremos, por favor, que o senhor tente recuperá-lo. Por favor, numa limitação de recursos financeiros, dentro de limites, evidentemente, se tiver que mandar para o exterior, podemos... Uma clínica. Qualquer coisa. Posso ver esse senhor? Pode. Ele chegou, veio ao meu consultório, entendeu porque ele estava lá e falou: sinto muito. Eu agradeço a preocupação da minha empresa, acho que é verdade o que eles falaram, mas eu não tenho problemas com álcool. Eu não tenho. Eu bebo socialmente. Esse é o maior... Eu ultrapassei, mas não vou ultrapassar mais. E o meu chefe, que é o presidente da empresa, também bebe comigo, às vezes bebe a mais, né? Eu paro de beber quando eu quiser. Isso agora, 2017, no mês de abril. Só nesse ano eu já parei de beber 5 vezes. Isso quer dizer que não parou nenhuma. Então ele para e volta, volta. Então essa arrogância, porque é difícil a pessoa assumir, não é, doutor, que ela tem um problema, né? A gente quer ser perfeito. Isso. Esse é o ponto nuclear, é isso que a gente busca. Numa conversa, eu quero ver se aquela pessoa que eu estou conversando, ela entende que ela tem um problema, ela entende que ela está sofrendo por conta disso, que o fígado dela está no quadro de pré-cirrose, que a esposa não tem orgulho daquele marido mais, que os filhos ficam preocupados. A esposa em geral fala assim: doutor, eu sei quando meu marido ele chega em casa, antes dele entrar, conforme ele para o carro na garagem, se ele bebeu ou não. É difícil desenvolver uma vida, né? Com uma pessoa assim. Mas, desculpa, Joyce, mas é possível de se fazer o diagnóstico, de tratar... E de curar. De curar. Em muitos casos, a pessoa volta a ter o comportamento que tinha antes. É verdade que hoje em dia, cada vez mais, doutor Arthur, a ginástica, o treino é usado como parceiro dos tratamentos? É verdade. Nós pegamos casos, Joyce, casos bastante difíceis, bastante complexos, de pessoas muito poderosas, muito fortes, pessoas que decidem... milhares de outras pessoas estão sob a orientação delas. O que a nossa clínica faz? Nós colocamos um desafio. Você quer sair disso mesmo? Quer? Então você vai fazer um esporte chamado triatlon. Que? Triatlon. Você vai para uma prova chamada Ironman. Você vai nadar
4 km, você vai pedalar 180 km, você vai correr uma maratona no final. Você aceita isso? Não pode tomar uma gota de álcool. Sabe que muitos aceitam? E tomam isso e falam, puxa, esse é o meu desafio. Ficam, entre aspas, viciados em outra coisa. Tudo bem. No esporte, né? A esposa fala assim, mas também é assim, doutor Arthur, não vai dar, porque ele acorda muito cedo. Agora ele acorda às 4h30, 15 para 5, para poder fazer os treinos. Mas fica uma pessoa saudável. Eu troco, e feliz. Então, e feliz, né? Porque aquele barato que o treino dá, né? Aquela, como chama? Beta, não sei das coisas. Chama endorfina. Endorfina. Não tem nada melhor do que isso, né? É uma satisfação, é um orgulho. Não tem uma droga que dá esse barato. Nada, não tem. Tem uma droga, que são essas drogas sintéticas, que dão um barato inicial, dão um twin, como eles falam, e depois de 15 minutos, de 20 minutos acaba. E a pessoa quer buscar mais droga para ter o mesmo efeito, e não vai ter mais o mesmo efeito. Nunca mais, né? Mas ela fica nessa busca, por isso que dá o nome que é uma droga mesmo, né? O esporte não, a pessoa se sente bem. E cada vez melhor. E cada vez melhor. Nós vamos montar um grupo de pessoas que fazem esse Ironman para sair da dependência. Muito bacana. A pergunta é a seguinte, por que álcool é permitido e tabaco, digamos assim, é permitido, é legal, né? E por que essas outras drogas, algumas como a maconha já são aceitas no Uruguai, aceitas em alguns estados norte-americanos? Como que nós chegamos a isso, né? Olha, só pelo aspecto histórico, né? O tabaco, o cigarro, né, hoje é uma droga legal só pelo aspecto histórico que foi descoberto há 1000 anos atrás, ou há mais de 20 anos atrás. O tabaco, se fosse descoberto hoje, seria uma droga ilegal, porque não traz nenhum benefício para o ser humano. O álcool, muitas pessoas conseguem fazer uso de álcool de forma moderada, com controle, isso não vai dar um problema para isso. Agora, ninguém usa tabaco e fala assim, hoje bota um pouco por eu vou chegar, eu vou dar uma tragada, vou dar uma limpada aqui assim, né? Só rindo. Ninguém tão absurdo. É um absurdo. Né? Já a maconha, isso é um aspecto importante também, né? É uma droga que está numa fase de transição. Por quê? É bem verdade que dentro de alguns modelos pequenos, a maconha traz um benefício. Eu estive no mês de março, há um mês atrás, então, no Uruguai. Como eu já disse, eu não fumo maconha, eu não uso drogas, evidentemente, mas eu estava no Uruguai, eu queria saber como que é o comportamento do país em relação a isso daí, né? Como você de táxi, com as pessoas do hotel, eu perguntei, mas se quiser fumar maconha? Não tem problema algum. O senhor vai até a farmácia. Pede uma receita, né? O senhor só se cadastra no Uruguai, né? O senhor pode comprar. Achei que fosse só para o Uruguai. Não, o senhor pode comprar. E pode fumar? O senhor pode fumar, sim. O senhor não pode fumar na rua, né? Diferente do nosso país. E nas universidades? Doutor, imagina. Em nenhum ambiente educacional você pode usar maconha. Nem escola, nem... Só na sua casa. Só na sua casa. Só na sua casa. Faz todo sentido. É muito mais maduro. Eu não sou um defensor da maconha legalizada, eu não sou. Não é? Mas eu entendi a postura mais moderna, mais avantajada que o Uruguai tem, por ser pequeno, por ser o tamanho de um bairro de São Paulo, é bem mais interessante em relação a isso. Então, só o aspecto histórico que coloca isso daí. Talvez no futuro, daqui a 40, 50 anos, a maconha seja muito mais legalizada, desde que a pessoa consiga ter controle sobre esse uso. Quem gosta de legalizar, Joyce, ou da ideia de legalizar, fala que se legalizar não vai ter mais tráfico de drogas. Eu sou médico, então eu fico um pouco desconfiado. Sim. Talvez não tenha de maconha, mas... Vai ter outra. Vai ter outro. Vai ter uma coisa chamada mercado negro, tá bom. Compra mais barato. O mais velho compra e vende para um menino de 14 anos. Então, o assunto é complexo, é interessante. A gente podia fazer um seminário em relação a isso. A gente podia fazer alguma coisa. Vamos pensar? Vamos pensar nisso? Eu acho que seria bem interessante. Vamos. Eu, em nome do nosso grupo, eu gostaria muito de participar de um projeto desses. E sabe o que eu gostaria para finalizar, doutora Arthur? Eu queria que você desse um e-mail para quem quiser entrar em contato com a sua clínica, com você, porque acho que é um jeito de a gente ajudar pessoas que talvez não queiram mostrar a sua cara, para mandar e-mail para aqui para o Glamorama,
para perguntar os seus contatos. Então, se eu puder dizer como faz para uma pessoa entrar em contato com a sua clínica. Olha, tem o meu telefone, que é 11 3842 0404. Vou repetir, 11 3842 0404. E tem o meu e-mail, que é arthur.guerra.andrade@gmail.com. Vou repetir, Guerra, tudo junto, uma palavra só, arthurguerra.andrade@gmail.com. Eu acho ótimo, para que todo mundo se sinta à vontade para ter problemas, tá? Porque problema todo mundo tem. E o que interessa é a maneira como a gente lida com os problemas, né, doutor Arthur? Eu queria agradecer muitíssimo essa aula, né? Mas uma aula nem um pouco chata, muito interessante. E por mais que a gente acompanhe esses assuntos nos jornais, nas revistas, nos sites, em filmes, na televisão, em todo lugar, foi muito esclarecedor tudo isso que você falou aqui. E a gente vai ter outros movimentos para poder ampliar essa nossa conversa, para que muito mais gente possa aproveitar e entender o que acontece. Joyce, obrigado pela oportunidade, é um assunto muito sério. O médico ele é treinado para fazer diagnóstico, tratar e fazer a prevenção. Mas o médico não é treinado para fazer a comunicação. Isso você é muito boa. Se a gente puder casar esses interesses, nossa, nós entramos com a parte científica, com a parte clássica, um pouco, não é mais velha, mas se você pudesse nos ajudar com essa comunicação, certamente a sociedade, de uma forma geral, iria se beneficiar em relação a isso. Então vamos nessa. Muito obrigada. Obrigada a todos.